Um homem alimentou um lobo preso por 7 dias. 5 anos depois, na floresta, eles se reencontraram. 40 anos atrás, um homem chamado Collie ainda era um viajante inexperiente. A natureza e seus mistérios sempre o atraíam. Então Collie decidiu se mudar para o Alasca. Mas seu verdadeiro objetivo era achar o metal mais valioso do mundo, o ouro. Collie já sabia como fazer a extração do metal precioso, pois junto com alguns amigos já tinha trabalhado um tempo com isso. A maior parte do tempo, eles permaneciam como um grupo de poucas pessoas, e sair sozinho pela natureza selvagem era muito perigoso. Mas um dia, ele resolveu sair, enquanto seus companheiros ficaram no chalé. Alguns queriam simplesmente descansar, enquanto outros temiam pegar algum tipo de resfriado. Collie sabia que era arriscado, mas mesmo assim, ainda resolveu fazer um curto passeio pelas redondezas. O que ele não sabia é que, em vez de achar pedras preciosas, ele ficaria cara a cara com o maior predador daquela região. O homem já havia andado mais de 2 quilômetros neve adentro. Ele ia abrindo seu caminho pelo terreno gelado de forma bem lenta, sempre indo em direção ao rio Riverbed, quando de repente um grande cão chamou sua atenção. Ele ficou se questionando o que um cão estaria fazendo em um lugar tão selvagem, ainda mais sozinho. Collie imaginou que seu dono poderia estar em algum lugar perto dali, e por algum motivo qualquer, o cão se separou dele e acabou se perdendo de sua família. Era muito comum os habitantes locais saírem para caçar aves e animais com seus cães. Por ser muito jovem e inexperiente naquela época, Collie resolveu chegar mais perto para descobrir o que estava acontecendo. Mas para isso, ele teria que descer a colina que estava a uns 20 metros de distância dele. Assim que chegou mais perto do animal, seu sangue congelou. O que parecia a princípio ser apenas um grande cachorro cinza, se mostrou sendo um enorme lobo selvagem. Ao perceber a presença do homem, o lobo exibiu suas presas e rosnou em tom de ameaça. O jovem garimpeiro tinha acabado de chegar à conclusão que não tinha a menor chance de fugir do animal. Então, ele simplesmente fechou os olhos e esperou o ataque do lobo. Collie ficou surpreso ao perceber que o animal não se moveu. Quando finalmente resolveu abrir os olhos, Collie percebeu que o lobo selvagem estava preso em uma armadilha deixada por ali por caçadores. E percebeu mais uma coisa também. O animal era uma fêmea em fase de amamentação. Sem dúvidas, a loba precisava de ajuda, percebeu o jovem homem. Entretanto, o animal não o deixava se aproximar. A cada passo mais perto do animal, mais feroz ele ficava. E o jovem não estava muito interessado em ser atacado pelo bicho. Mesmo estando presa na armadilha, a loba ainda podia representar um perigo para sua vida. Mas algo aconteceu no interior de Collie. Ele estava com a boca seca, suando e muito nervoso. E se colocou no lugar do pobre animal ferido, que devia estar na mesma situação que ele. Collie se imaginou sozinho na floresta, ferido e com fome, e sem ninguém por perto para ajudá-lo. Mas o que ele poderia fazer? Deixar o pobre animal morrer ali? Provavelmente essa seria a atitude de qualquer outra pessoa. Mas Collie imaginou que a toca do lobo poderia estar em algum lugar por perto e que os filhotes ainda podem estar vivos. Tudo o que ele devia fazer era encontrá-los e levá-los até a sua mãe. Não muito longe de onde estava, o jovem explorador logo descobriu pegadas na neve e começou a segui-las. Conforme ele ia seguindo as pegadas, mais e mais longe ficava do seu acampamento. E ele começou a pensar no que estava fazendo e o medo estava começando a tomar conta de sua mente. Após caminhar por vários quilômetros na neve, ele conseguiu encontrar a toca com os filhotes. Quando Collie se aproximou dos pequenos lobos, eles se assustaram. Como qualquer outra criatura quando tem medo, os lobinhos se esconderam no fundo da toca. A visão de algo tão grande e assustador os amedrontou muito. Mas não havia tempo para hesitação. Ele esvaziou uma bolsa que carregava consigo e colocou os filhotes dentro dela. A viagem de volta demorou mais de 1 hora, e durante todo esse tempo, os filhotes choravam e se debatiam. Teve um que até tentou rosnar.
Antes mesmo do homem se aproximar da mãe loba, ele já podia ouvir ela uivando, chamando os seus filhotes. Provavelmente a mãe sentiu o cheiro deles, conforme Collie foi se aproximando do lugar onde ela estava. Se aproximando um pouco mais, o homem colocou a bolsa no chão e a abriu. Os 4 pequenos filhotes, sem perder tempo, correram para a mãe, choramingando muito alto. Assim que encontraram sua mãe, imediatamente se afundaram em seu peito e começaram a sugar o seu leite. Enquanto ela lambia seus filhotes, observou cuidadosamente o que aquele estranho ser estava tentando fazer. O jovem pensava em como poderia ajudar a loba a escapar da armadilha, mas ela começava a rosnar ferozmente toda vez que viu o homem tentando se aproximar. Apesar de jovem, Collie sabia algumas coisas sobre a exploração do mundo selvagem. Ele tinha preparado alguns mantimentos para sua jornada. Então, ele tinha um pouco de carne seca à sua disposição. Jogou um pouco do lado esquerdo para atrair a atenção da loba, mas para sua surpresa, ela se negou a comer a carne. Provavelmente por desconfiar que era uma armadilha para capturá-la. Collie ficou lá, sentado, observando a família até tarde da noite. Depois de escurecer, ele voltou para o acampamento, mas não contou a ninguém o que aconteceu. Na manhã do dia seguinte, enquanto todos os seus colegas foram trabalhar, Collie decidiu pegar mais suprimentos e voltar para junto da loba. O garimpeiro viu que o animal comeu a comida depois que ele saiu, e agora a mamãe loba podia cuidar de seus filhotes. Durante vários dias, todas as manhãs, o jovem ia até um animal e a alimentava. Mas ela ainda desconfiava dele e continuava a rosnar toda vez que se aproximava. Porém, os filhotes começaram a confiar no homem. Já no terceiro dia, ao ver o jovem humano, os filhotes pulam felizes à sua volta. E quando ele se abaixava, eles lambiam suas mãos e deixavam o estranho fazer carinho em suas cabeças. A mãe loba sempre ficava observando atentamente o que acontecia. E assim que suas mãos tocavam os pequeninos, ela os chamava imediatamente de volta para o seu lado. Afinal, ela ainda não confiava no humano. Após mais alguns dias, Collie percebeu que a loba abanou o rabo quando percebeu sua presença, trazendo água e comida para ela. Isso foi como ganhar na loteria para Collie. Collie então decidiu arriscar tudo. Chegou perto do animal muito devagar, segurando sua respiração. Se abaixou bem perto da loba e bem perto dos seus dentes também. Bem lentamente, ele conseguiu abrir a armadilha e finalmente libertar a loba. Rapidamente ela se afastou dele, mancando por vários metros. Chamou seus filhotes para perto dela e, como uma grande família selvagem, foram se esconder na densa floresta que o cercava. Collie nunca mais os viu. Semanas depois, o homem retornou para sua casa em Chicago. E com o tempo, foi se esquecendo dessa história. Somente algumas vezes a contou para seus amigos mais próximos e sua família, mas nunca acreditavam nele. 8 anos se passaram desde que esses eventos aconteceram. Nosso herói já era mais velho e experiente. Collie começou a trabalhar para uma empresa que fabricava acampamentos para garimpeiros e mais uma vez se mudou para o Alasca. Coincidentemente, não muito longe de onde aconteceu toda aquela aventura. Em um dia qualquer, Collie teve que entregar uma carta para a aldeia vizinha. Ele partiu logo no início da manhã em uma moto de neve, mas o veículo quebrou bem no meio da viagem. Ele tentou tudo o que podia para ligá-la novamente, mas ela simplesmente não funcionava. Era uma época de muito frio e aquela manhã estava particularmente gelada. Como a vila era apenas alguns quilômetros de distância, ele decidiu caminhar até lá, já que o céu se escurecia muito cedo naquela parte do mundo. Todos os habitantes da região sabiam que era perigoso estar sozinho muito longe da aldeia. Se fosse noite, isso praticamente significaria sua morte. Cerca de 1 quilômetro depois, ele viu em seu caminho uma silhueta escura. Isso só podia significar que ele estava em perigo. Estava cercado por todos os lados e não havia como fugir de uma matilha de lobos. Collie entrou em pânico quando percebeu isso. E agora, ele sabia que estava sendo vigiado de perto por muitos predadores.
Ele viu em diversos programas de TV como os animais sabiam como cercar suas presas, forçando elas a entrarem em um círculo que ia lentamente se fechando sobre suas vítimas. Ele se viu cercado e conseguiu contar 8 grandes lobos à sua volta. Collie abaixou a cabeça e já estava se despedindo de sua vida. Sua respiração era pesada e seus batimentos cardíacos eram tão fortes que ele nem conseguia se mover. Caiu de joelhos e ficou aguardando o golpe final. Um dos lobos se aproximou dele, bem devagar, como se flutuasse na neve. Parou a apenas alguns metros de Collie, mas não fez nenhum movimento de ataque. Ainda amedrontado, Collie juntou suas últimas forças e olhou o lobo cinza bem em seus olhos. Imediatamente, Collie reconheceu aqueles grandes olhos. Era a mesma mãe loba. Estava mais velha e com seu pelo sem aquele lindo brilho, mas sem dúvidas era o animal que ele conheceu anos atrás. O animal ficou estático, somente observando o homem de perto. Seus olhos se encararam por menos de um minuto. Logo depois, ela balançou o rabo algumas vezes e correu de volta para a floresta, enquanto o resto da matilha a seguia. A loba desapareceu na neve para sempre, e o viajante chegou com segurança ao seu destino. Aconteceu que um dia, um homem salvou a vida de um lobo e seus filhotes. E muitos anos mais tarde, o lobo pagou de volta a ele. Você teria essa coragem que o jovem explorador teve? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todos os avisos quando novas histórias sensacionais forem ao ar. E eu te vejo na nossa próxima história. Até lá!